Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um tópico de saúde da criança e do adolescente. Hoje nós iniciaremos falando um pouquinho sobre desenvolvimento da criança, o crescimento e desenvolvimento dessa criança, tá? Que é um assunto super importante, a gente precisa entender como se dá esse desenvolvimento, quais são os fatores que contribuem para que esse desenvolvimento aconteça de forma positiva ou de forma negativa, tá bom? Então vamos lá começar. Só para a gente poder traçar uma definição sobre a diferença entre crescimento e desenvolvimento. O crescimento, ele corresponde ao aumento do número e tamanho das células de todos os órgãos e sistemas, tá? É o crescimento efetivo. Quanto mais células nós temos, maior cresce aquele órgão e aí a gente vai começando a maturar os órgãos dessa criança, tá? Então esse significa o crescimento, seja a pele, seja um órgão como o coração, pulmão e etc. O desenvolvimento já corresponde à capacidade que o indivíduo vai adquirindo de realizar funções cada vez mais complexas, como sentar, andar, falar e etc. Então, o desenvolvimento ele já faz parte dessa questão da parte cognitiva, motora, se a criança desenvolve linguagem, fala, compreensão, se ela desenvolve movimentos ativos de sentar, andar, engatinhar. Isso se refere ao desenvolvimento. Então, às vezes a criança pode crescer, mas pode não conseguir se desenvolver da forma correta. Às vezes com algum atraso de desenvolvimento, mas ele tem uma estatura, um peso correto, e o inverso também se aplica. Às vezes ele não cresce tanto, mas desenvolve as outras capacidades de forma positiva, tá? O que a gente pode dizer que é um fator predisponente para esse desenvolvimento e esse crescimento? Dentre eles, são totalmente dependentes de fatores genéticos, no caso a hereditariedade, o que vem passando de pai para filho. Então, se eu tenho hoje a minha altura, provavelmente é porque o meu pai e minha mãe têm uma altura específica e eu puxei isso deles, vamos dizer assim, né, a grosso modo falando. As crianças que são maiores, que têm pais maiores, elas vão ser mais altas, quem tem pais menores vão ser mais baixos e assim por diante. Então, o fator genético corresponde e contribui muito para essa questão do crescimento e também do desenvolvimento, porque algumas questões de desenvolvimento, elas também dizem respeito a cromossomos, dizem respeito a algumas outras questões genéticas que podem também interferir. Outro ponto super importante, que eu falo muito em outras aulas também, é a questão da nutrição, tá? O fator nutricional. Seja para um fechamento de ferida, seja para um desenvolvimento, realização de uma fisioterapia, o paciente precisa ter um aporte nutricional. E para que ele consiga se desenvolver ou crescer, também precisa disso, tá? Por quê? Quando eu tenho uma dieta rica em nutrientes, em minerais, em proteínas, carboidratos, essa criança consegue ter um crescimento adequado porque ela tem uma dieta mais equilibrada. As crianças que entram num processo de desnutrição, por não ter esse alimento, não ter o que ela necessita para o crescimento, ela começa a entrar na desnutrição e quando ela entra na desnutrição, consequentemente o crescimento dela vai ser diminuído e muitas vezes o desenvolvimento dela de algumas capacidades também. Porque quando a criança, ou seja um adulto também, vai andar, vai fazer um exercício, existe um gasto energético muito alto. E para que eu tenha um gasto energético, eu preciso ter uma reserva energética. Essa reserva, ela vai vir através da minha nutrição, do meu peso, do que eu tenho de estoque, de reserva energética, enfim, assim por diante. Se a criança não se alimenta, ela consequentemente não vai ter o seu desenvolvimento de acordo com o que deveria, tá? Aí isso entra naquela escala de desenvolvimento infantil, que vai ver o IMC, que é o peso e a altura, que vai ver o peso para a idade e a altura para a idade separadamente, isoladamente e assim por diante. E como eu já falei para vocês também em outras aulas, quando a gente fala de determinantes sociais, epidemiológicos, a questão da desnutrição infantil é um agravo de saúde causado por fatores sociais e que eles são evitáveis. Então, quando uma criança não se desenvolve por um fator que é evitável, que é, por exemplo, não ter alimentação, isso é algo ruim e mostra um indicador de fragilidade nesses processos de entrega mesmo, muitas vezes, do governo, né, do Estado, em relação ao que deveria cumprir sobre renda, moradia, alimentação, saneamento básico e outras questões como essas. Outros fatores são os fatores ambientais, que também influenciam bastante em relação a isso, por quê?
eu preciso promover para essa criança um ambiente, seja a questão do ambiente social, a família, aonde ela está inserida, o seu grupo de amigos, enfim, aonde ela esteja, como também a questão ambiental externa. Como é o meio ambiente, se tem saneamento básico, se não tem, se ela vive num lugar arborizado, que ela tem a possibilidade de ter ali um contato social dela num meio gostoso. Então isso também contribui positiva ou negativamente para o crescimento e desenvolvimento. A questão das influências ambientais também variam da nutrição até a estimulação e do impacto da doença até os efeitos dos fatores psicológicos. Interagem com fatores genéticos para determinar o grau do progresso e padrão de desenvolvimento. Então, tudo isso aqui ele vai também ser influenciado pela questão ambiental, porque a nutrição, a estimulação, a doença e os efeitos psicológicos, tudo isso também é influenciado pelo ambiente, pelo meio em que essa criança está inserida. Se eu tenho um ambiente que não tem riqueza de nutrientes, um ambiente que não tem um aparato psicológico necessário, um ambiente que não faz com que os meus fatores genéticos sejam positivos, tudo isso vai contribuir e essa criança vai ter o seu desenvolvimento relacionado a essas questões também. Então, sempre que vocês forem pensar na criança, em como ela está reagindo, agindo, se desenvolvendo e crescendo, pensem que tem fatores que podem prejudicar ou beneficiar todo esse processo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau, tchau.